Fala aí, turma, tudo bem? Vamos lá então, vamos dar sequência aqui, vamos corrigir a prova de inglês da Unicamp 2025. Hoje não vai ter vinheta, eu vou abrir a câmera, vou sair falando direto porque realmente as emoções e sentimentos que nós temos sobre essa prova de inglês da Unicamp de 2025 não são os melhores. Você que está esperando que eu venha aqui esbravejar, eu entendo a sua dor, eu entendo o seu sentimento. E você entende também que se eu viesse aqui esbravejar e pôr tudo para fora, o que você está pensando, o que eu estou pensando, esse vídeo vai certamente viralizar e ia me ajudar a chegar em mais pessoas. Mas a ideia não é viralizar, a ideia aqui é ensinar. Eu sou professor, eu estou aqui para ensinar vocês e para tentar entender o que aconteceu com essa prova da Unicamp. Por que a gente está reclamando tanto dessa prova? Por que a gente está falando que essa prova foi ruim? Não foi uma prova difícil, ela foi uma prova ruim. Não é uma prova que você não conseguiu fazer. A maneira como ela foi proposta, como ela foi elaborada, não privilegiou a sua preparação. Muita gente preparada teve dificuldade. Eu tive dificuldade. Eu entendo as questões, eu já olhei, já se passou um tempo da aplicação da prova, estou falando no dia seguinte. Já analisei com calma, com tranquilidade. Eu entendo agora o que a banca tentou fazer. Eu certamente vou entender as argumentações da banca na hora de explicar o gabarito. Certamente vai estar muito claro de entender o relatório da Unicamp daqui a uns 3, 4, 5 meses, quando o relatório Conveste for publicado. Mas não é isso que interessa. O que interessa é você que está aqui me assistindo agora, que está indo atrás de uma resolução para tentar entender o que aconteceu. Eu vou estar aqui ano que vem. A Conveste vai continuar, a banca vai estar lá, a Unicamp vai estar lá. Agora você vai estar aqui o ano que vem, de novo, e dessa vez por conta de uma prova que foi elaborada fora daqueles padrões que a gente esperava. E muita atenção aqui, antes que alguém venha fazer um mal entendido sobre o que eu estou falando. Ah, a banca mudou a cor da grama, você se perdeu. Não é nada disso. A questão é da forma como as alternativas foram colocadas. Essa é a grande crítica que a gente faz a essa prova. Os temas muito adequados, inclusive dentro do histórico esperado. As ideias propostas muito interessantes, mas um aluno preparado não conseguiu definir com clareza pelo menos 3 questões. E esse é o ponto. Uma prova do tamanho da Unicamp, isso é muita coisa. E isso vindo da Unicamp é muito mais triste, porque se tem uma coisa que a Unicamp preza, além da diversidade, além do entendimento que o Brasil é um país difícil, um país heterogêneo, ainda assim um belo país, tudo isso que ela fala em todos os seus institutos, tudo isso que ela prega como transformar o Brasil num país melhor, mais igualitário, mais justo, esbarrou numa prova cheia de minúcias vocabulares nas alternativas, tá? Então eu vou falar o seguinte, eu vou falar da prova, eu vou falar do vestibular, eu vou falar o que é inteligência, eu vou falar o peso da burocracia, que eu acho que pesou aqui na Unicamp, mas é especulação minha, mas eu vou falar, e o desgaste emocional que advém de tudo isso. Eu vou falar desses 5 temas, tá? E se você quiser pular o vídeo e correr lá para as questões, que elas estão aqui, eu também vou corrigir, pode pular, porque isso aqui eu faço questão de compartilhar com quem foi meu aluno, com quem me acompanha aqui e quem sabe da história da prova de inglês da Unicamp. Faz 8 anos, 9 anos, 10, não sei. Esse foi meu 10º vestibular como professor. A Unicamp nunca deu nenhum tipo de problema e sempre trouxe provas que a gente chama de provas bonitas, provas elegantes. O que são provas bonitas? São provas elegantes. São provas que abordam os temas com clareza, com leveza, com um aspecto crítico interessante, abordando coisas interessantes, com temas relevantes e aborda de uma maneira que faz assim. Quem estudou, quem se preparou, consegue identificar com certa naturalidade a alternativa correta, independente da dificuldade da questão. Aquele aluno que não se preparou, aquele aluno que foi, vamos ver qual é que é, esse fica pelo caminho. Esse é o ideal da prova e a Unicamp sempre cumpriu esses requisitos. Ela não cumpriu isso ontem. Sinto em dizer.
E eu digo mais, eu poderia esperar o gabarito oficial, fazer um vídeo entendendo o que aconteceu na prova, mas não é assim que eu trabalho. Como eu trabalho? Assim que eu recebo uma prova, a prova de hoje está aqui. Eu paro tudo que eu estou fazendo, vou para um canto e tento simular a prova da maneira como os alunos fizeram. E a experiência ontem foi horrorosa. A experiência de ontem foi tenebrosa, porque você entendia a proposta, mas não conseguia fechar as alternativas, porque o português utilizado nas alternativas não estava legal. Português, não era inglês, o português, entendeu o português. O que você quis dizer com essa frase? Ou minúcias ali, poxa, eu tenho que voltar no texto para ler. Então, assim, eu tô exausto até agora, emocionalmente, mas pelo menos eu recebi algumas mensagens muito boas de alunos meus, dizendo que, professor, finalmente eu aprendi inglês, consegui ler a prova, consegui fazer a prova. Eu só não consegui realmente ali fechar as alternativas, porque sempre duas alternativas pareciam muito claras. E aí o que eu falo? Volta no texto. E, não, peraí, mas isso aqui não está dizendo do texto, está meio fora. É alguma coisa dentro da alternativa. Isso aconteceu em muitos momentos. E quando você está prestando um vestibular, e aí eu vou falar qual é a lógica do vestibular. A lógica do vestibular é fazer uma seleção. É uma seleção intelectual. Mas não quer dizer, por conta da burocracia, que eu vou falar mais para frente, que se você passou, você é a pessoa mais inteligente do mundo. Se você não passou, você é a pessoa mais burra do mundo. Vou repetir o que todo mundo fala. Você não é a sua nota. Hoje em dia, um vestibular, em especial para a turma de medicina, que é a que mais me procura, porque é um vestibular mais concorrido e é uma galera que precisa ir no detalhe para acertar. Essa galera, você vai me dizer que não é uma galera preparada, competente? Um aluno que fica por 2, 3 pontos na nota de corte em medicina seria aprovado na primeira fase em qualquer vestibular. Essa discrepância que a concorrência causa. Então, assim, tenta entrar na pele desse aluno, desse vestibulando, que sabe que tem que se sacrificar o ano inteiro por um dia. Não, né? Porque são vários dias. São várias provas. Mas imagina, uma você perde porque a prova não estava de uma maneira que pudesse verificar a sua competência. Não era a sua competência que estava em jogo ali. Era a sua capacidade de descobrir detalhes. E aí eu venho para a próxima. O vestibular mede inteligência? Infelizmente não. O vestibular mede a sua capacidade de lidar com as propostas feitas numa prova dentro de uma estratégia e com controle emocional. Da maneira que a prova veio, estratégia, não consigo estabelecer uma estratégia aqui. E o emocional saiu pela janela. O que é inteligência? E aí a gente fala, quando uma prova é bonita, é porque ela testa a inteligência do aluno. E o que é inteligência? É aquela pessoa que tem tal conteúdo, que ela tem tal repertório, que ela passa a identificar padrões. E esses padrões podem estar corretos ou errados. A prova do vestibular mede essa sua capacidade de ver padrões. Ela mede a sua preparação por esses padrões. Uma questão bem feita é aquela que você consegue identificar o padrão. Não havia padrão em algumas questões. Haviam questões de vestibular que poderiam ter sido formuladas nos anos 70, começo nos anos 80, quando era pedido de você uma minúcia, uma memorização de um nome ou um termo, ou pior ainda, alguma elaboração, algumas alternativas elaboradas como se fossem um poema parnasiano, ou ainda simbolista, daqueles que você olha, caramba, o que ele está querendo dizer aqui? Só que pelo menos a poesia parnasiana, a poesia simbolista, pelo menos, elas são bonitas. Elas evocam imagens, dizem algo. Ali na prova não estava dizendo nada. Eu estou falando isso pensando em especialmente duas questões, mas tive outras complicadas também, tá? Não foi uma prova tranquila de fazer. Isso nunca aconteceu. Isso fugiu a história da Unicamp, e aí eu falo do peso da burocracia.
que volta um pouquinho no vestibular. Qual é essa questão do peso da burocracia? A gente sabe, na sociologia, que tudo aquilo que se estrutura de uma forma num sistema acaba se adaptando ao sistema. O sistema deve servir ao propósito, mas no final o propósito acaba sendo engolido pelo sistema. É como no futebol. O que vale no futebol? Vale mais quem marca mais gols. Então você numa disputa, vamos ver quem tem mais capacidade de marcar mais gols. Prêmio para aquele que provar dentro de campo de maneira limpa e justa que tem mais capacidade que o coleguinha de marcar gols. Só que marcar gols é muito fácil se eu colocar um cara do lado da trave e chutar a bola para ele toda hora. O que eu faço? Invento a linha do impedimento. Só que aí na hora que eu invento a linha do impedimento, eu invento o quê? A linha burra para colocar esse atacante bem posicionado toda hora em impedimento. São desenvolvidas estratégias para anular o adversário, estratégias que foram colocadas para tornar o jogo mais justo, mais limpo, mas na verdade acabam diminuindo o jogo. É isso. O goleiro não pode pegar a bola mais com as mãos quando recua. Por quê? Porque os caras ficam recuando a bola só para fazer cera. Então agora ele tem que jogar com os pés. Aí o que o cara faz? Como inventa um sistema de jogar que você fica passando a bola e ninguém pega a bola e fala que isso é bonito. Não, bonito é fazer gol. Bonito é ir pra cima. Bonito é ganhar um jogo. Claro que você não vai ser idiota, né? Tem que ter estratégia. É o que a gente faz no vestibular. Então assim, tem que ter vestibular? Tem que ter. Dá para fazer de uma coisa que realmente valorize o trabalho desempenhado pelos alunos? Gente, eu trabalho em cursinhos há 10 anos. Os alunos falam para mim, professor, eu admito, esse ano eu vacilei, eu não levei a sério, eu fiquei muito tenso, nervoso, aí joguei tudo para cima, não fui disciplinado, mas esse próximo ano eu vou me disciplinar. Parabéns, percebeu como é que funciona. Agora imagine esse mesmo aluno que se disciplinou e pega e vai fazer a prova, e a prova não está valorizando a capacidade analítica dele, está valorizando a atenção. E aí que eu quero entrar no aspecto do desgaste emocional, porque uma coisa é você usar a sua cabeça para pensar. Outra coisa é você se desgastar mentalmente, cognitivamente, para achar um detalhe, sabendo que você não tem muito tempo para fazer aquilo. A prova de vestibular deixou de fazer o papel dela. Olha o peso da burocracia. Por quê? Porque talvez nós, professores, falamos há 10 anos que a prova da Unicamp é uma prova bonita, acessível e para quem se prepara, fácil. Talvez falar que a prova da Unicamp é fácil pode ter afetado aqui, pode ter ferido alguns sentimentos. Falar, vamos melhorar essa prova aí. Porque a nota de corte de medicina ampla concorrência chegou a 63 de 72 questões. Tem que fazer alguma coisa, não pode. Daqui a pouco tem gente acertando todas as questões. Vamos fazer alguma coisa. Mas é essa coisa que tem para fazer? Tornar uma prova pesada cognitivamente, difícil de executar cognitivamente, pedindo detalhes. A Unicamp nunca fez isso. Parece que fez dessa vez. E assim, de novo, eu estou com meus alunos. Ah, professor, mas olha aqui a prova, a Unicamp justificando. É o peso da burocracia. É fácil justificar quando você tem o gabarito que você elaborou na sua mão. Ainda mais uma prova de linguagens. Dá para você justificar. Uma das coisas que a gente mais observa na prova de linguagens é a ambiguidade. Eu posso ali falar, mas você não prestou atenção nisso, não prestou atenção naquilo. Isso nunca havia acontecido numa prova de inglês da Unicamp. Aconteceu dessa vez e tem questões aqui que eu vou brigar se for necessário. No sentido, isso aqui você pode falar o que você quiser, mas não dava para fazer isso na hora da prova. Tá certo? Não dava para fazer. Pois bem, dito isso, vamos lá, vamos resolver essas questões. A gente vai guardar com muito carinho essa imagem, né? Essa imagem azul e amarela de 2021, a gente vai guardar com muito carinho na memória, né? Primeira questão aqui. Leia o texto a seguir. Eu já achei essa difícil pela maneira como ela foi elaborada, tá? A formulação no jornal. Mas, como se trata de um jornal, certo?
como faz parte, é uma das coisas que a gente preza na preparação, você tem que ser um leitor. Então, um aluno preparado teria que ter capacidade de fazer essa leitura. E a gente olha aqui. Bom, vou ter que ler, né? Eu entendo que os alunos que começaram a preparação um pouco, né, depois do segundo semestre pode ter tido certa dificuldade aqui. Mas com calma daria para entender que, a polícia está sob fogo, está sob ataque, depois de ameaçar prender um homem abertamente judeu próximo a um protesto pró-Palestina, certo? Então, eu já achei a maneira como ele veio, assim, alunos que eu conheço que começaram a aprender a ler inglês agora, no meu curso. Eu falei, o pessoal vai ter um pouquinho de dificuldade aqui, mas se manter a calma, se observar, vai ver que dá para entender, sujeito, verbo, advérbio, aí vai achando as situações e consegue entender o que está escrito. A Scotland Yard foi criticada, né? Tá na voz passiva aqui, Scotland Yard criticada depois de sugerir que Gideon Falter, é o nome do rapaz, a presença dele era provocativa e estava antagonizando com os protestantes. Bom, vamos entender o que eu sempre falo. Leia, fecha a questão, entenda, aí você vai para as alternativas. Um homem claramente judeu devia estar caracterizado, né? Talvez, não sei, como um ortodoxo ou só usando o kippá, que seja. A presença dele foi considerada pela polícia como provocativa. Aí você já tem várias questões, né? Tá ferindo o direito de ir e vir, o cara não pode testemunhar um protesto palestino, pró-Palestina, e a polícia sugere que a presença dele era provocativa e que ele estava antagonizando com os protestantes, né? Então, ela foi criticada, a polícia foi criticada por essa, vamos dizer assim, até um ato, vamos dizer, né? Um tanto de um viés já discricionário, para não falar aquele outro termo que eu não quero falar aqui, tá certo? E a polícia foi confrontada por conta disso. Essa é a ideia. A polícia foi confrontada porque prejulgou um homem judeu perante um protesto pró-Palestina e a polícia julgou que ele estava provocando, aspas, porque é o que a polícia fala, estava antagonizando os protestantes. Então vamos lá. Letra A nessa 15. A polícia sofreu ameaças? Não sofreu ameaças, tá? Não prendeu um cidadão judeu que estaria provocando os participantes. Então ela não sofreu ameaças, tá? A polícia estava sob ataque, sob críticas, assim como a Conveste nesse momento em relação à prova de inglês. Em um protesto pró-Palestina, a ação da polícia foi criticada? Sim, pois os policiais teriam cogitado prender Gideon Falder. Sim, cogitaram prender, que estaria confrontando manifestantes. Aí tem uma questão, tá? Tem aluno meu que apontou e inclusive vai pedir observação. Esse estaria confrontando manifestantes, do jeito que está aqui, você pode entender de duas formas. Você pode entender que o Gideon de fato estava confrontando, segundo relatos, ou que esse estaria confrontando manifestantes é a opinião da polícia. Eu fui pela opinião da polícia, pela condicional. Estaria confrontando manifestantes de acordo com a opinião da polícia, tá certo? Então, assim, eu fecharia com essa, mas eu entendo quem reclamou aqui está um tanto quanto aberto. Aí eu fui por exclusão. Eu quero chamar a atenção, assim, na prova de 2024 aconteceu a mesma coisa numa questão sobre uma mulher negra falando, eu não sou também uma mulher, e falando que as mulheres brancas são bem tratadas, as mulheres negras não recebem nem a gentileza. E ela dizia, não sou eu uma mulher? E a alternativa correta falava, era um contraponto entre mulheres brancas e negras. Mas da forma como foi escrita, não estava claro isso, abriu uma ambiguidade. E aí eu falei no vídeo que eu gravei aqui, tá aqui no 2024, inclusive um aluno foi lá e fez um comentário. Eu falei, olha, eu entendi o seu lado, mas aí por exclusão só ficava essa. Essa questão é exatamente a questão que aconteceu ali, tá? Letra C.
A Scotland Yard criticou a ação do cidadão? Não criticou, ela está sendo criticada. Então eu nem olho isso aqui. Letra D. Em um protesto pró-Palestina, a Scotland Yard criticou a insinuação de que a polícia teria ameaçado. Não, a Scotland Yard não criticou, ela foi criticada. Então, aqui, até depois de um certo tempo, mas levou mais de um minuto, eu como marquei, fui tranquilo na B. E me parece que nessa aqui todo mundo concordou que é a B, mas eu entendi meus alunos que falaram que aqui estava, de certa forma, ambíguo e abria discussão para a questão. Essa aqui foi um problema. Essa aqui foi um drama. E nem foi tanto para entender o meme, que foi um meme bem elaborado, tá? Uma boa proposta. A proposta foi excelente, ó. I used to have trouble talking to my younger patients. Eu costumava ter problema a falar com meus jovens pacientes. Aí a médica fala: Unfortunately, the X-ray reveals a compound fracture. Infelizmente, o raio-x revela uma fratura combinada, composta. Aí vocês que são médicos vão me falar. Que termos vocês usam para compound, que é combinação, composição, conjunção, uma combinação de duas coisas. Aí a menina: I don't understand. Eu não entendo. Aí a médica vem: graças ao Duolingo, eu aprendi Gen Z fluente. Aprendeu a falar com a geração Z fluentemente. Que é um aspecto que eu coloquei aqui. Se você correr aqui no meu canal, você vai falar vídeos que podem cair na prova. Eu falei de geração Z, né? Que era uma discussão, mas a discussão que estava no texto era mais profunda que isso aqui. Aí ela vem assim, ó: Bro, I spilled the tea. Vibes are sus. These test results are not giving. Don't worry, we fine give your leg a high key glow up. No cap. Olha só, vou falar pra você a real, tá? As vibes estão estranhas, tá? De suspeitas, tá? Esses resultados não estão dando, não estão muito bons, não estão muito legais, tá? Mas não se preocupe. A gente vai achar um jeito, a gente vai dar um jeito na sua perna, de alto nível, da melhor classe possível, que é high key. E glow up é daquele brilho, daquele jeito, daquela consertada. No cap, não, sem problema, tá ok? Então o que ela tá falando? Aqui, no segundo quadrinho, ela tá sendo direta. Ó, infelizmente, o raio-x revela uma fratura composta. É fratura composta que fala? Medicina? Compound seria isso, tá? Combinação, composto. Aí ela tá falando aqui, ó: não se preocupa, tá? Os testes são horríveis, mas a gente vai dar um jeito na sua perna, vai dar um acabamento final de qualidade. Go off, Bess. É uma maneira gentil de falar: sai daqui, vaza, se liga. Mas ó a carinha dela aqui, tá vendo? As carinhas são importantes. Tá certo? As carinhas aqui são interessantes, são importantes de você observar. Dito isso, vamos em frente. Aí a gente vai para as alternativas. Aí começa o drama. Essa aqui eu briguei. No diálogo... deixa eu mexer aqui um pouquinho. Isso. No diálogo, a principal característica de reformulação da fala médica, por que ela reformulou? Para ser entendida. E qual que é a característica? Ela usou um dialeto Gen Z. Mas eu não tenho dialeto aqui. Eu tenho expressões, abreviações, gírias e vocábulos. Eu tenho tudo isso na prova. Eu tenho tudo isso no texto. Eu tenho expressão, eu tenho abreviação, eu tenho gíria, eu tenho vocábulo. Então, palavras diferentes aqui, você já vê que vai dar ruim essa questão. Expressões que utilizam verbos frasais para recontextualizar o tratamento da paciente. Tem verbo frasal aqui. Mas onde você vê? Você vê aqui, ó, glow up é um verbo frasal, é um phrasal verb. Você tem um phrasal verb aqui. Glow up. E aí, vai falar que tá errado essa? Ela não usou para recontextualizar? Ela usou para recontextualizar. Acontece que os verbos frasais estão no plural, eu só vi um. Eu vou nesse nível de detalhe? Sério mesmo, Unicamp? De verdade você fez isso? Na moral, né? Você é muito melhor que isso.
Isso é muito menor que isso. Letra B. Abreviação de substantivos? Sim. Através dos quais a médica amplia informações sobre o caso? Aqui dá para tirar, né? Porque ela não amplia. Você vê que qual que é a causa aqui? Qual que é a situação? A médica, quando fala geração Z, quando ela fala a linguagem geração Z, ela fala e não fala grande coisa. Quando ela fala normal, ela fala, ó, o raio-x revelou uma fratura composta. Tá certo? No de baixo, ela fala o quê? Ó, o resultado aqui é bem, vamos dizer assim, preocupante. Você tem um raio-x preocupante, mas não se preocupa, a gente vai dar um jeito na sua perna. Percebe que tem menos informação? Bro, sus, aqui é tudo substantivo, abreviado. Eu entendi o que a Unicamp tentou fazer aqui, mas não tem uma ampliação de informações do caso. Na verdade, eu perco informação, né? Eu perco informação. Quando ela tá falando assim, ela tá falando, ó, tá uma porcaria aqui, mas vai ficar tudo bem, a gente vai dar um baita jeito na sua perna. No quê? Quando eu tenho lá em cima, eu falo alguma coisa. Então é saber, eu eliminaria. Mas o aluno já estava ali, caramba, a abreviação de substantivo tem. E agora? Já começa a ficar, a cabeça já começa a ferver, já começa a doer. Letra C. Gírias que utilizam diversas classes de palavras para especificar melhor o diagnóstico do paciente. Eu fiquei pensando qual que é a definição de gíria. Gíria não é uma palavra usada fora de contexto para definir uma ideia? Eu estava com essa aqui. Em alguns momentos eu informei, gente, eu acho que essa aqui é a certa, porque I spilled it é uma expressão, ok, mas falar que os resultados não estão dando, você está usando o given como gíria. Mas então gíria é inventar palavras inventadas. Tem palavras inventadas aqui? Não tem palavras inventadas. Se eu restringir gíria como palavras inventadas ou colocadas fora de lugar, aí eu não acho. Eu acho palavras com outro sentido, que é uma definição que eu daria para gíria. Fiquei no meio do caminho. Porque a gíria usa diversas classes de palavras. Você tem uma palavra numa classe gramatical e você usar ela em outra. Que você está causando. Vocês ainda falam assim? Quem causa alguma coisa. Virou uma gíria, não é? Que é o que, ó. Os resultados não estão dando. Não dando o quê? Indicando o quê? Você está causando. Eu mudei. Ainda continua sendo o verbo, né? Mas eu mudei a forma de usar. Poderia usar uma outra para mudar a classe de palavra. Então essa aqui eu não fechei. Mas em algum momento eu divulguei isso aqui, tá? Em algum momento eu divulguei. Alguém falou, e passei para colegas e passei para professores que não são professores de vestibular, são professores de inglês. Muitos falaram, gente, eu entendi tudo, não entendi o inglês. Muitos falaram isso. E dois falaram, talvez a AD, porque os vocábulos são marcados pela oralidade. Então, assim, o que é vocábulo, então? Palavras. Então, abriu a questão. Essas palavras, elas são usadas de uma forma diferente dentro da oralidade, bateu. Através dos quais a médica atualiza os procedimentos futuros. Não é porque não tem o will e going to aqui, que aqui não é futuro. Quando ela fala, we find give your leg a high key, a gente vai dar um jeito na sua perna. Está usando, é o simple present, mas é um simple present com implicação futura. A gente vai ajeitar a sua perna. Tá percebendo? Tipo imperativo. A gente vai arrumar a sua perna. Agora, não. Em breve. Não se preocupe. Tá certo? Então, eu fechei, depois de muita luta, eu fechei com a D. Se a Unicamp vier com a C, eu vou entender por que ela veio com a C. Mas ela vai ter que me dizer por que a D tá errada. É isso. Essa aqui, você tinha duas questões que poderiam ser corretas. E essa aqui eu abro para discussão. Gírias. Vamos definir o que é gíria? Gíria é só palavra inventada? Só palavra que você elaborou?
ou você usar uma palavra que já existe como com outro sentido, não é uma gíria. Aqui em São Paulo, toda hora a gente usa, tá ligado? Meu. Tá ligado? Você entendeu? Meu. Meu caro, meu senhor. O meu é o que é. Tudo que viria depois que a gente... Não é que eu tenha posse de você. Meu caro, meu querido, meu chegado. Entendeu? Aqui em São Paulo a gente abrevia nessa situação. É uma gíria. É a nossa gíria. Você pega um rapaz aqui... Tem muita gente fazendo sucesso aí no TikTok. Parabéns pro pessoal. Fazendo brincadeira, falando, né? Poxa... Aqui em São Paulo é interessante que você tem a gíria da Zona Sul, a gíria da Zona Leste. O pessoal muda o bairro, fala de um jeito característico. Tem as suas gírias. São palavras inventadas? Qual que é a definição de gíria? São as palavras que eu tenho aqui. Poderia ser a C. Mas aí me fala por que a D está errada. Poderia ser a D. Me fala onde é que a C está errada. Eu diria que a C está errada em especificar melhor o diagnóstico do paciente. Essa segunda parte aqui, ó. Porque ela fala e não fala nada. Então, por isso eu vim para D. 17. Essa aqui eu vou ter que abrir a prova com você, tá? Eu gostei dessa aqui. Eu achei ela trabalhosa, eu achei difícil de olhar, difícil de entender. Eu vou abrir a prova aqui. Cadê a prova? Ah, tá aqui. Eu vou abrir a prova aqui para você. E aí, porque a gente vai precisar da prova para olhar o gráfico, tá? Então você vai ter que olhar no gráfico. Mas o que eu recomendei sempre na preparação? Toda vez que você tiver esse tipo de questão, faz um desenho do lado. Então assim, ó. Qual seria o desenho que a gente faria aqui? Qual seria o desenho para fazer? É o seguinte, ó. Imagens geradas com inteligência artificial são frequentemente não faithful, não tem fé, são sem fé, não são fiéis representações da realidade. Ou seja, as imagens de IA furam. Uma questão que a Unicamp fez, não na prova de inglês, mas na prova de português. Uma questão do Papa usando um bobojaco branco. E aí a questão falava que a inteligência artificial falha nos olhos e nos dedos. O chart, o gráfico, ilustra o nível de disparidade entre a representação realística de raça e gênero em várias profissões e as imagens geradas por inteligência artificial. Então o que a gente tem aqui? Você tem a realidade aqui e você tem aqui a inteligência artificial. Aí eu tenho que falar um pouquinho para você o que é inteligência artificial. Qual que é a diferença da inteligência artificial para o Google? A inteligência artificial, ela aprende conforme os inputs vão sendo colocados. O que eu quero dizer com isso? Eu vou colocar lá. Coloque para mim a imagem de um professor. Aí não fica legal do jeito que você quer. Aí você põe mais um prompt lá. Coloque para mim a imagem de um professor homem usando avental numa escola primária. Aí ele vai te entregar essa imagem. Agora eu pergunto para você, quantos professores primários homens existem nas escolas? Errei. Vou reformular, falei igual a Unicamp agora, né? Quantos professores homens você encontra numa escola primária? Quem lembra de ter tido um professor homem na escola primária? Qual que é a representação da realidade? Mulheres, jovens até uma certa idade, aquela coisa toda. Só que o que acontece? As pessoas podem ir colocando as informações na inteligência artificial e ela vai entregando aquilo que é considerado mais realístico, com base no que as pessoas falam. Então a Unicamp está indo muito bem aqui na escolha do texto para te alertar. A inteligência artificial reforça preconceitos. É isso que ela está falando, esse texto mostra. Então tá aqui, ó. Tem aí um texto maravilhoso. Não, na verdade, acho que essa questão foi ok. A linha central do gráfico significa uma igual representação em um caso. É, igual representação. Então, você tem uma linha central. Quando a linha é central, fala, pô, a representação tá ok.
Imagens geradas por inteligência artificial, representadas exclusivamente por certas profissões, têm sido feitas por homens brancos, mesmo quando, na verdade, ela é feita por homens, mulheres, brancos e pessoas não brancas. Ou seja, inteligência artificial está entregando uma imagem de homem branco. A realidade é homem e mulher, branco não branco. Ou seja, então, no gráfico, vai ter que ter o quê? Uma pontinha perto do centro. E a outra pontinha perto de homem branco. É isso. Esse é um caso. Eu vou abrir a prova aqui para você. Vou trocar o conteúdo. Apareceu a bendita aí? Apareceu, né? De triste memória. Vocês entenderam por quê, né? Vocês viram a questão 16. Vocês vão ver a questão 20 já já. Então vamos rodar aqui até o gráfico. Tabela periódica. Você olha assim, uma prova, né? Mapa, vai ser legal. Vai ser um grande dia. E aí você se depara com isso. Então deixa eu rodar aqui. Ué, perdi o gráfico. 15, 16, 17. Aqui está o gráfico. Tem uma informação fundamental aqui nesse gráfico, tá? Tá conseguindo enxergar? Eu vou dar uma mexidinha de leve aqui. Isso, depois eu volto para o lugar. A informação fundamental é essa aqui, ó. Aqui no alto, a estrelinha. Output, uma palavra que você aprendeu no meu curso, que é a combinação de prefixo com sufixo. Resultado, produção, tá? O modelo produzido por inteligência artificial está numa ponta da flechinha. Então eu vou procurar uma ponta da flechinha que tem homem branco. Então eu vejo aqui, ó, no gráfico. Aqui é 0. Aqui é homem. Aqui é mulher. E aqui, também tá aqui, ó. Você não tá vendo, mas tá aqui, ó. White, não white. Ou seja, isso aqui é a mulher negra. Cuidadora de casa, ó. Housekeeper. Tá vendo? Na realidade, é o que? É uma mulher negra mesmo. Só que a inteligência artificial reforçou. Aqui a enfermeira reforçou. Aqui tá falando de mulher, né? Se é homem ou mulher, reforçou. Aqui, ó. A gente não pode... Flight attendants. Mudou o termo, não é mais aeromoça, né? Então eu vou procurar uma que, assim, tem homens. 100%, quase 100%. Mas é várias pessoas, ó. Então, homem. Então aqui, tá aqui, homem, motorista de táxi, bombeiro, tá vendo? Só que na realidade, tá mais perto do meio. Ó, quem tá mais perto do meio aqui, ó? Quem tem mais disparidade? A disparidade maior aqui tá no software developer. E aqui embaixo, entre branco e não branco, mesma coisa, ó. Fala que é todo mundo branco, na verdade... Está perto do centro. Então, software developer é a primeira. Com certeza. Com certeza a primeira profissão é software developer. Vamos ver aqui a próxima. Vamos ver aqui a segunda profissão. Vou ter que dar uma ajeitadinha aqui, né? Depois eu volto. A segunda profissão. Fala assim, ó. No outro caso, embora mais da metade das pessoas que estão nessa posição se identifiquem como branca, mais da metade se acha branca. A inteligência artificial representa como sendo apenas mulheres que são, a princípio, não brancas. Então, assim, você tem gente branca fazendo, só que o IA fala que é não branca. Onde está pessoas brancas trabalhando aqui? Eu vejo aqui embaixo.
Quem cruza a linha? Cozinheiro, cruza a linha. Mas o cozinheiro aqui nessa linha que cruza, ele está perto do centro, essa estrelinha. Que é essa diferença. Quem cruza a linha aqui, ó? Para homem e mulher. Só que aqui é sempre, quase sempre, né? Mulher que é representada. Quem cruzou a linha com grande diferença? House. E olha aqui, ó. 50%, tá vendo? Cruzou a linha para cá. Então elas estão aqui, ó. Ou aqui, ó. Mulher, beleza. É mulher. Mas as cores? Branca? Não branca. 50% branca. O IA representa aqui. Então é isso. Essa questão... E eu vi muita gente boa, tá? Muita gente competente. Muita gente experiente. Não tinha prestado atenção na setinha, na estrelinha. Para fazer essa questão. Mas o que eu acho que aconteceu? Aí eu vou falar da burocracia. Quando eu tenho a chance, eu faço a prova do jeito que eu falei. Vou fazer igual meus alunos. Vou ficar aqui, vou marcar no relógio e vou fazer. Às vezes, eu não tô numa pizzaria. E já aconteceu. Tô num aniversário e o pessoal manda a prova no meu telefone celular. Celso, manda aí pra nós o gabarito. Eu falei, rapaz, me dá um minuto aí. Aí eu saio, não consigo fazer da mesma forma que eu gostaria de fazer. Penso bem, mas dada a complexidade da prova, nunca tive um problema. Nunca tive um problema de gabarito. Tá? Como dessa vez. O que eu acho que aconteceu aqui com as pessoas que eu vi que erraram essa questão? Professores, tá? Fazendo vídeo e tal. Eu acredito que o esforço das anteriores já comeu, tá? E não percebeu um detalhe. Eu não critico essa questão não, tá? Eu quero deixar bem claro, eu não critico essa questão. Eu achei essa questão legal. Mas eu estou apontando a dificuldade, até para professores, de perceber a posição da estrelinha. O que mostra que essa prova foi infeliz, para dizer o mínimo, tá? Questão 17, eu tinha colocado o texto aqui, né, para ler. Eu achei que não dava para ler, mas deu para ler legal ali. Então, software e trabalhadora doméstica, housekeeper, tá certo? 18, vamos lá. Texto 1. O fato que tão poucos afro-americanos escrevam ficção científica é um fato que chama atenção, me deixa perplexo. Uma vez que eles, no sentido real, habitam um pesadelo de ficção científica, no qual são não vistos, mas não menos palpáveis atos de intolerância que frustram o seu movimento. Ou seja, eles vivem numa distopia real. Se é que existe essa palavra, né? Se é uma distopia, não é real. A distopia é do ambiente da ficção científica. O que é muito interessante é aquilo que ele colocou. Caramba, os negros vivem numa distopia. Só que não é uma distopia, porque, na verdade, a realidade deles é distópica. É isso que ele quer dizer. Official stories undo what has been done. A história oficial desfaz o que foi feito. Vamos falar assim? Da escravidão? Tenta jogar para baixo do tapete, né? E a tecnologia é frequentemente trazida para bear on, para atacar os corpos negros. É isso que ele está falando. Então, qual que é a primeira ideia aqui que eu sempre falo? Tenta entender a ideia antes de atacar as alternativas. Senão as alternativas vão te confundir. E, nossa, nessa prova, pelo amor de Deus. Tem pouco escritor de ficção científica afro-americano, o que é estranho, porque eles têm essa vivência na vida real. E aí ele vem na sequência. Moreover, além disso, sublegitimar o status da ficção científica como literatura, isso é comum, tá? Isso é comum. A ficção científica não é tida como literatura, percebe? Ela é minimizada.
Ah, eu dei uma vacilada aqui na apresentação, gente. Deixa eu mudar aqui para vocês para tela cheia, então. Vou colocar aqui como tela cheia, tá certo? Saiu aqui apresentando. Eu vou colocar aqui como tela cheia. Isso. Além disso, o status inferior, vamos colocar assim, né? Da ficção científica na literatura, mirrors, espelha, reflete a posição subalterna com as quais os negros têm sido relegados através da história americana. A noção de afrofuturismo dá surgimento ao crescimento a uma antinomia problemática. Pode uma comunidade cujo passado tem sido deliberadamente apagado e cujas energias têm sido consumidas pela busca de legitimidade, traços legítimos de história, imaginar um possível futuro? Muito interessante essa observação. Muito interessante essa questão. É uma ideia interessante. Poxa, quem mais sofre com uma ficção não escreve ficção, talvez porque a realidade é muito pesada. E você pensar no afrofuturismo, e ele está falando do Black Panther aqui, tá? E de todas as outras vertentes. Como é que pode um povo que tem seu passado apagado conseguir pensar o futuro? Excelente discussão. Isso é Unicamp. Isso é bonito. Isso é interessante. Isso é elegante. Vamos para as alternativas. Aí nas alternativas você tem o pesadelo. Ficou legal, né? Vou deixar a tela cheia. De acordo com o texto 1, a escassez de autores afro-americanos chama atenção, né? Representa o quê? Um pesadelo, um protesto, um movimento explícito ou um paradoxo? Com certeza representa um paradoxo, né? Ele falou isso, é um paradoxo. Eu tinha marcado a A no gabarito, eu viajei, não tem nada de A aqui, com certeza é D, tá? Paradoxo que se deve à semelhança entre a violência que vivem e ações retratadas nessas obras. Essa ficou legal, mas eu acredito que muita gente já chegou aqui totalmente esgotado e não conseguiu ver a beleza nessa questão. Essa questão foi boa. Aí você fala, pô, legal, então a Unicamp vacilou aqui na 16, né? Vacilou aqui na 16. Eu falei que teve gente reclamando na 16 teve gente reclamando da 15, né? Aí você vai para 19. A 19 você tem um poema. Aí o poema fala assim: Parábola de talentos. Para sobreviver, deixe o passado te ensinar. Costumes passados, lutas, líderes e pensadores. Deixe que eles te ajudem. Deixe que eles te inspirem, que te avisem, que te alertem, que te deem força. Mas, no entanto, Deus é mudança, passado é passado. O que foi não pode ser de novo. Para sobreviver, conheça o passado. Deixe ele te tocar. E daí, você deixa o passado ir. Perfeito, maravilhoso. Octavia Butler, sensacional. Aprenda com o passado, mas reconheça que o passado é passado. Aprendeu com o passado? Deixa ele ir. Tomamos na cabeça com a Unicamp? Tomamos feio. Aprendemos com ele? Deixa passar. Vamos para as próximas. Tá certo? E é isso. Então, vamos aqui para as alternativas. Vamos ver aqui qual alternativa a gente vai pegar aqui para escolher. E aí, quando você vai na questão, aí você tem um problema. Qual o problema da sua questão? A questão fala assim, ó. O texto 2 toca o aspecto central do afrofuturismo. Qual que é o aspecto central? Aprenda com o passado e deixa ele para trás. Aprendeu? Agora vai em frente, pensa no futuro. Esse é o aspecto. Remete ao tema do questionamento do texto 1. Não sei se remete tanto assim, tá? Assim, pode-se dizer que o poema reconhece: o passado pode contribuir para a construção de futuros possíveis, mas não pode ser repetido. Perfeito.
Tá lá no poema isso aí. 19, letra A. Tranquilo. Só qual que é o problema? O problema aqui é que a Unicamp, por algum motivo, quis vincular o 19, a questão 19, o texto 2 com o texto 1. E eles não estão falando da mesma coisa. Eles conversam entre si. Qual que é a conversa? No texto 1 você tem o seu passado apagado. No texto 2 você tem o seu passado valorizado e colocado para jogo com base no quê? No aprendizado com os líderes anteriores. O erro da B é falar de líderes religiosos, tá? E o passado pode contribuir para a construção. Você aprende com o passado. O passado ele não se repete, mas você aprende com ele. A letra C. O apagamento do passado pode... Não, você precisa do passado para ter ensinamentos, tá? Então a C está errada. Letra D. Sobrevivência em futuros possíveis requer que os costumes e as dores do passado sejam esquecidos. Não esqueça as dores do passado. Elas te ensinam. A gente está aprendendo aqui com essa dor que vai doer algumas semanas, né? Já passa. Essa aqui foi horrível, tá? Você vai ver. Texto ótimo, texto excelente do Alok, publicado no Instagram, parece. Aí o pessoal já ficou em dúvida. Pô, mas o Alok DJ não sabia que ele era não binário. Não, era outra pessoa. Não é o Alok DJ, era outro. Não dava para ver a fotinho na prova. Minha primeira palavra era ironia. Crescendo como garoto, eles me chamavam de feminino. Quando eu finalmente falei que eu era feminino, a minha feminilidade, como minha, eu assumi a minha feminilidade, eles me chamaram homem. Então ele está brincando aqui com ironia e contradição. Poxa, eu sou um garoto afeminado, vocês me chamam de feminino. Eu assumo a minha feminilidade, vocês me chamam de homem. Ô, decide aí o que vocês querem de mim. Ou, é o que ele vai falar, eu não quero nada de vocês, eu quero ser eu. Isso são lições de gramática. Alguns de nós apenas são permitidos serem pensados, nunca pensar. Eu entendo perfeitamente a banca achando esse texto e lendo dessa forma e trazendo para a prova. Isso é ótimo e vai ficar melhor, tá? Quando eles insistem porque os nossos pronomes violam a gramática em algum grau, eles estão certos. Essa discussão do uso do pronome neutro já apareceu na Unicamp em 2022. Por que usa-se o they? Porque o they não tem gênero. Então você vai se referir a uma pessoa não binária, você fala they. Porque o they não tem gênero. É isso. Interessantíssima essa discussão aqui, tá? Gramática é menos sobre os mecanismos de uma linguagem e mais sobre o monopólio disso. É aquela velha escola que a Unicamp sempre bateu contra. A gramática às vezes é usada para a pessoa se excusar atrás dela e falar que ela detém algum conhecimento que compartilha com poucos. É isso que ele está falando. E quem foi para a escola nos anos 80 entende o que eu estou falando aqui também. Anos 90 eu já não sei como é que era. Peguei um pouquinho só. Na verdade, peguei metade dos anos 90. Era assim também. Mas eu creio que isso tenha mudado nos últimos anos, tá? E não é sobre apenas quem pode falar. But who gets, mas quem consegue falar. Quem tem prioridade para falar. O que você consegue por poder falar. Então, até aqui, excelente. O que ele está falando? Quando uma pessoa é não binária, não só não binária, uma pessoa que não segue os padrões, essa pessoa ela é atacada, inclusive, na forma da linguagem e na forma das definições. Agora que eu sou feminino, você me chama de homem. Quando eu era homem, você me chama de feminino. E aqui tá. Who controls the world? Controls the word. Belo verso. Eu já pensei nisso antes. Alguém já pensou na semelhança entre as palavras word and world? Palavra e mundo. É uma coisa que não dá para você fazer no português. Isso é maravilhoso. E ele começou a frase com he. Por que ele começou com he? Ele podia começar assim, ó. Who controls the world? Controls the world. Ele podia começar com um pronome relativo,
Quem controla a palavra controla o mundo. Quem controla a narrativa hoje, né? Quem controla a narrativa. Por que ele colocou he? Para ser homem e provavelmente branco, né? O homem, ele que controla a palavra, controla o mundo. O que isso significa é não objete, não faça objeção e permaneça como um objeto. Aqui está claro esse jogo. Object, verbo, objeto, substantivo. Está claro aqui, tá? Então, assim, quem está falando isso? Ele. E ele está usando, e está em primeira pessoa. Então tem uma quebra aqui no discurso livre e direto. Não objete para permanecer objeto. Você não é um sujeito, você não é uma pessoa, ao menos que você se sujeite a si mesmo, a para mim. Sujeito, predicado, poder. E aqui ficou uma dúvida. Acabou aqui ou virou aqui? Tá claro o duplo sentido em objeto, objeto aqui tá claro em subject, vocês querem a pronúncia? Object, object. Subject tá claro aqui. E aqui também tá, porque é sujeito, matéria. Aqui tem vários sentidos. Predicado tem vários sentidos. E aqui começam os problemas. Na prova, não no texto, poder. O que isso significa é que a gente pode lançar as mesmas palavras e elas ainda cairão em terras, aterrissarão em diferentes lugares. Você joga as palavras, mas elas caem em lugares diferentes. Essa ideia é sensacional. Eu podia passar o resto da minha vida articulando cada detalhe, cada grão, cada folículo. E ainda eles não iriam me entender. Por causa do que eu sou. Por causa do como eu pareço, da minha aparência. Não. Por causa do como eles como eles se sentem sobre como eu sou. Eles se sentem atacados, ofendidos. Isso é o que eu sinto por ser brown, porque ele é indiano, tá? Marrom, trans, feminino e vivo. Espetacular, maravilhoso, texto excelente. Trouxe muitas ideias, muitas variações sutis e elegantes aqui. Parabéns para a banca pela escolha das fontes. Eu deixei isso claro no cursinho que eu trabalho, para quem perguntou. As fontes maravilhosas. O problema está aqui, a hora que faz a prova. Aqui está o problema, aqui está a questão. Por quê? No post, a argumentação é articulada a partir de diferentes sentidos das palavras. Ok. Gramática tem diferentes sentidos? Tem. Pronome tem diferentes sentidos? Não. Pronome é pronome em todo lugar. Pois o ensino na escola desses temas inviabiliza pessoas não binárias, as quais supostamente violam regras gramaticais. Essa segunda parte ficou bem esquisita, meio solta, não tem nada a ver. B. Sujeito e objeto perfeito, porque sujeito e objeto são usados de duas formas. Pois esses termos só são usados para pessoas que não binárias. Só são usados por pessoas não binárias. Tá estranho isso aqui. Quando elas se sujeitam e aceitam o controle para aqueles que têm poder. Ah! Então, tá estranho, né? Mas sujeito e objeto como palavras que se articulam de formas diferentes sentidos, perfeito. Aí eu aceito, eu entro na ideia do discurso direto livre, que esses termos só são usados por pessoas binárias quando elas aceitam. Beleza, mas o termo só, quem é vestibulando já sabe, usou esses superlativos, a gente só, tudo, nada, nunca, tem problema. Mas, vamos lá, eu não estou gostando da segunda parte. C, sujeito, sim, predicado, tem dois sentidos. Vamos ver. Pois as relações de poder hierárquicas impedem que pessoas não binárias se expressem e assumam o controle de suas palavras. Aqui está o problema. Por que não é que eles impedem? Eles procuram impedir. Ah, mas eles conseguem. Não, eles tentam. Então tá. Pois as relações de poder hierárquicas impedem pessoas não binárias que se expressem. Elas não impedem. As pessoas binárias estão se expressando. Elas tentam controlar. E outra, que na minha opinião é o que define a B como correta, possível correta, e a C
como incorreta. O uso de predicado. Predicado é predizer algo ou avaliar algo. Eu não consigo ver isso com esse outro sentido aqui no termo de você dentro do que a própria questão propõe. Qual é a questão? De impedir uma relação de expressão. Não consigo ver isso aqui. Não está claro isso aqui. E quem ficou entre B e C teve a mesma sensação. O aluno padrão, o aluno assim, pô, professor, não vou falar da prova de inglês porque eu não estudei, nunca li, e vou estudar com você agora. Bem-vindo, vamos lá. 2026 está aí. 2025 está aí, com o Unicamp 2026, vamos ver o que vai acontecer. Mas um aluno meu que fez aqui, leu, falou, professor, eu li esse texto, eu achei ótimo, eu gostei muito. Mas aqui nessa parte, que hora ele para de falar? Que hora ele não parou de falar? E outra, qual que é a base? A argumentação é articulada. Qual que é a argumentação aqui? Sujeito e objeto. Não se sujeitar, não se deixar de ser objeto. O predicado não entra nessa base. Então tem muita ponta solta aqui nessa questão. Eu tenho que aparecer para falar isso. Tem muita coisa solta. Tem muita coisa dispersa. Tem coisa aqui e ali. Então aí não fica legal. Imagina aí você tendo que fazer a prova. E sabendo que tem a prova de matemática para fazer. Química para fazer. E aí você acaba a prova às 2 horas. Aí todo mundo hoje tá com dor no corpo. Uma dor emocional no corpo. Dor nas pernas, dor de cabeça. Por conta da grande tensão e ansiedade vivida. Se eu fiquei, imagina vocês. Se eu fiquei assim, mandando mensagem, achei que ia perder um monte de aluno. Ah, professor, gente, tô falando, não dá para fechar a questão aqui. Dá para fechar a questão no sujeito objeto, perfeito. Mas o que tá ali depois tá estranho. Aí no C, o predicado foi com 2 sentidos, mas o predicado não cabe na proposta da questão. Isso não tá legal. Isso não foi elaborado de maneira elegante. Não tá legal. Não tá legal. Tá? E eu vou brigar quanto for necessário. Eu sei que vai sair o gabarito. Eu sei que vai vir uma elaboração. E aí a gente vai ver o resultado dos candidatos lá. E vamos ver o que vai ser falado. Ah, a questão foi considerada boa. Vamos ver. Letra D. Objeto e pronome. Pois embora as pessoas não binárias escolham seus pronomes, elas ainda são objetificadas devido às suas aparências físicas. A letra D está perfeita na segunda parte. Só que pronome, ela não tem duplo sentido. Ela é a base da argumentação do texto, tá? Mas ela não tem a partir de diferentes sentidos. Não tem diferentes sentidos. Pronome é pronome desde o começo. Aí o Unicamp pode vir falar, a D está correta, porque o pronome atribui-se a pronome um outro. Não atribui, não. O pronome se tornou importante, mas não atribui um novo sentido, não. Quem brinca com o sentido aqui foi muito elegante, interessante, inteligente, foi o sujeito e o objeto, a maneira como ele brincou no texto. Objeto está aqui. Pronome não tem outro sentido. A banca vai vir, vai se justificar, mas ela não foi clara. E aí ficou chato. Olha lá, predicate. É um verbo também, tá? Não é só predicado. Mas é o quê? Dizer que algo é verdadeiro. Aí você pode querer dizer aqui, então, tá, mas tem alguma coisa sobre ter poder? Predicado com as relações de poder impedem? Não faz sentido. Não faz sentido. Tá ruim essa questão. 21. Tô aparecendo aí para vocês? Tô. Eu vou deixar a tela grande para ler para você, tá? Leia o resumo de uma pesquisa. Texto excelente. Excelente texto, tá? Climate change shapes weather events. A mudança climática, ela dá forma aos eventos climáticos. No entanto, descrever as causas e os desastres pode ser um misleading, interessante essa palavra, pode tirar você do foco, uma vez que os desastres são causados por fragilidades pré-existentes e desigualdades que existem já ali no local, no sítio, né?
no ground, no chão, no terreno, no espaço. A atribuição não é neutra. Portanto, a análise de frames, de recortes, né, que atribui o desastre ao clima, pode tirar a atenção de vulnerabilidades colocadas que já existem no lugar e suas causas sociológicas. Excelente discussão, Unicamp. Parabéns mais uma vez. Nesse aspecto, você é sensacional. Enquanto os políticos podem culpar a mudança climática, o público pode culpar o governo por investimentos inadequados contra flood, inundação e prevenção das secas. Para ser estratégico e moral, essas escolhas de recortes, né, devem, portanto, ser sensíveis ao contexto e como os valores implícitos com recortes analíticos, dentro dos recortes analíticos, sobre as causas dos desastres, como eles formam as políticas responsáveis. O que ele está falando até aqui? Ele está falando que é muito cômodo para o político pôr a culpa na questão ambiental. Não é culpa dele, mas na verdade o desastre ambiental, quando acontece, é por conta de desigualdade que já existia pré-existente e que poderia ter sido evitada. Através de exemplos por todo o mundo, especialmente no Brasil, a gente... cadê? Me perdi, né? Tal sensibilidade requer uma análise multicausal dos eventos e os desastres linkados com o clima para reduzir os danos. Através de exemplos por todo o mundo, especialmente no Brasil, a gente descobre quando, como e por que o desastre no centro do clima ele pode ser apagado de uma maneira de ver. E, portanto, né, da agenda política, que é socioeconômica e fatores socioeconômicos e políticos que são centrais para vulnerabilidade e sofrimento nesses ambientes. Então, tá falando o quê? Você culpa uma chuva, mas você cortou os recursos de prevenção dessa chuva. Você culpa a inundação, a chuva pela inundação, mas você cortou verba do tratamento do saneamento básico. Uma realidade nossa aqui de São Paulo. Você culpa a chuva pelo apagão, mas cadê a empresa que dá manutenção? Poda as árvores, enterra os fios para evitar que os fios fiquem suspensos à mercê das intempéries. Perfeita discussão, perfeita, excelente discussão, Unicamp, excelente. Só que nas alternativas que ficou um porre, né? Aí cagou. Perdão pelo palavrão, mas não tinha como. Culpar por desastres ambientais os locais de vulnerabilidade é uma estratégia para neutralizar a responsabilidade humana por esses acontecimentos. É esse, né? Culpar por desastres ambientais os locais de vulnerabilidade é uma estratégia para neutralizar a responsabilidade humana por esses acontecimentos. Esse aqui, qual o problema? Você culpar o local de vulnerabilidade é você colocar a culpa na pessoa que faz a casa dele numa encosta de reserva. A culpa é sua que pôs a casa lá. Tá certo, mas o argumento do autor não é só esse, né? Letra B. É importante que a discussão sobre desastres ambientais considere o clima como fator central para a redução dos danos decorrentes desses eventos. Isso aqui é você acompanhar o que os políticos fazem, tá? O considerar o clima como fator. Então essa aqui deu para eliminar. Culpar por desastre ambiental o local de vulnerabilidade é uma estratégia para neutralizar a responsabilidade. Não é o argumento do texto completo. O argumento do texto é: você não pode culpar o clima pela falta de responsabilidade. Isso aqui seria uma consequência e não uma causa. A B está fora. A C. Os políticos e o público falham por não reconhecer que as políticas públicas são cruciais para a criação de estratégias de prevenção contra as enchentes. E aí está um problema. Enchentes e secas, que está no texto. Aqui está só enchente. Muita gente foi nascer porque mora em São Paulo. E sabe que esse é um problema. Mas não tem aqui o draw, que é seca. Está só o flood da enchente. Porra, isso é feio de fazer na prova. Isso não se faz. Letra D.
Ignorar o protagonismo das questões políticas? Sim. Em casos de desastres ambientais? Sim. Omite a relação direta entre a esfera política e as causas e efeitos dessas catástrofes. Tá mais vaga essa aqui, não fecha tanto, né? Tá bem vaga, mas exatamente por estar vaga, você não pode falar que tá errada. Essa tá certa. Essa eu falo que tá errada aqui, ó. Locais de vulnerabilidade. Que não tá no texto. A gente sabe que é verdade, mas não tá no texto. E a D, tá tudo no texto, tá meio vago, mas é essa aqui. Então, turma, é isso mesmo. Foi isso aí. Vocês entenderam a questão, o drama? O conjunto de artigos, o contexto que a prova trouxe, espetacular, excelente. Mas numa prova de inglês, você ter 3 questões confusas, que não mediu a capacidade de leitura, e sim a maneira como foi elaborada. A minha grande crítica aqui é: as alternativas não estavam mal elaboradas. Parecia um simulado mal feito. Eu sempre defendi simulado. Mas por que eu parei de falar tanto de simulado? Eu gosto de simulado porque, exatamente como o nome diz, simula a situação de prova. Mas eu percebi que os alunos não faziam as provas anteriores. E para mim, sem prova anterior, não adianta. Primeiro vai na prova anterior. Sempre vai na prova anterior. Depois você dominar a prova anterior, a gente faz uns simuladinhos. Depois volta para as provas. Porque é isso que as provas são feitas. As provas têm um histórico. A Unicamp tinha um histórico até hoje. Quebrou um pouquinho. Então, o simulado tem esse problema. Às vezes o simulado, quem faz? É uma pessoa só? É uma equipe? A Unicamp com certeza foi uma equipe. Essas questões passaram no monte de gente. Eu tô falando, não tá legal. Eu já vi a prova de 2022, estava fácil. A Unicamp deixou passar. 2023 estava muito boa. 2024 muito boa, muito equilibrada. Provas excelentes. E aí caiu o nível. Você acabou de testemunhar. A nossa crítica é essa. Gente, é isso. Eu não pedi nada nesse vídeo, né? Não pedi nenhum like, nenhum comentário, nem compartilhar, mas é isso aí. Tô chateado hoje por isso. Mas a gente continua em frente, vamos na próxima. E comenta aí o que vocês acharam da prova. Se vocês concordam, discordam, comenta aí. Valeu? Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.